Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui neste domingo abençoado por Deus, começando hoje mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos dê da sua graça, da sua sabedoria, para nós compreendermos o assunto que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Eu convido os irmãos para que junto comigo curvem as suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estar reunidos, ó Deus, com o propósito de estudar a Tua Palavra, Senhor, de adquirir da Tua parte, Senhor, o conhecimento das Tuas Sagradas Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Derrama sobre nós uma porção da Tua sabedoria e nos faça, Senhor, cada vez mais próximos de Ti. É o que nós pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos começando mais um trimestre, mais um novo ano se inicia. Hoje, dia 1º, é uma alegria estar aqui neste primeiro dia do ano com os irmãos, estudando a Palavra de Deus. É um prazer para nós, irmãos, para mim, para os irmãos, com certeza também, estudar a Palavra de Deus, começar o ano, como dizem por aí, com o pé direito na presença de Deus. Esse trimestre, irmão, será um trimestre muito especial. Nos próximos 3 meses, nós estudaremos o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Os irmãos podem ver aí na capa das suas lições. Nós estudaremos, serão 13 lições sob o tema avivamento. Então, nós com certeza teremos da parte de Deus um assunto maravilhoso que falará aos nossos corações e nós sairemos a cada lição com a certeza que Deus falou em nossas vidas e em nossos corações. A lição de número 1, ela vai trazer a nós o tema conceitual. Então nós estamos falando sobre avivamento, O tema da nossa lição é Aviva a Tua Obra. Então hoje, na lição de número 1, dia 1º de janeiro, nós vamos estudar o tema avivamento espiritual. Então nós vamos ver o conceito, entender este tema, e nas próximas lições nós dividiremos e aprofundaremos cada aspecto do avivamento espiritual. O nosso textuário, os irmãos podem ler aí na sua Bíblia ou acompanhar comigo na sua lição da Escola Bíblica Dominical, está em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, que diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." A nossa verdade prática diz que humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, e converter-se de seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Com certeza Deus tem, irmãos, nesta manhã, este assunto maravilhoso para trazer aos nossos corações. Irmãos, na lição de hoje, antes de nós entrarmos propriamente no estudo da nossa matéria e fazer a leitura bíblica basilar, nós temos que compreender uma coisa. A lição de hoje, irmãos, ela foi motivada, como diz o próprio pastor comentarista dessa lição, nosso querido pastor Elinaldo Renovato. Ele nos deixou bem claro que a motivação desta primeira lição é retornar aos princípios bíblicos que caracterizaram a igreja primitiva. Lá, na sua cerne, no seu nascimento, alguns preceitos bíblicos, alguns conceitos bíblicos, doutrinas fundamentais, caracterizaram aquela igreja primitiva. E é este retorno a estes princípios, a estes conceitos, que motiva a escrita dessa lição, a forma que é disposta essa matéria nesses próximos 3 meses sobre avivamento espiritual. Este é o propósito do avivamento espiritual. Então nós estudaremos essa lição, particularmente nessa primeira lição, nós veremos ali alguns objetivos em cada tópico. No primeiro, nós vamos entender o conceito de avivamento, o que é avivamento. No segundo, nós vamos elencar, enumerar as condições para um avivamento espiritual, quais são os critérios, os requisitos. E no terceiro e último tópico, nós vamos justificar a necessidade de um avivamento.
Então nós vamos entender o conceito, depois nós vamos ver os requisitos, né, as condições para um avivamento espiritual, e no terceiro tópico nós entenderemos a necessidade de um avivamento espiritual nos nossos dias ou em determinados períodos da história da igreja. Então é isso que nós estudaremos nessa manhã. A nossa leitura bíblica em classe está dividida em 2 textos. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou acompanhar na sua lição. Está a primeira parte em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 12, do versículo 12 ao 15, e também no profeta Ageu, no capítulo 2, dos versículos 5 ao 9. Vamos fazer essa leitura, irmão? Pega a sua Bíblia, a sua lição, e vamos fazer essa leitura que servirá de base e fundamento para o estudo desta manhã. Diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas 7 e 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. E agora a leitura em Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 5, que nos diz: segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, que leitura maravilhosa, né? São versículos que nós nos acostumamos, né, a ler, ouvimos com certa frequência em nossos cultos, em nossas reuniões, mas nós entenderemos que se tratam de passagens importantíssimas para o cenário do avivamento espiritual no Antigo Testamento, caracterizando, dando as condições para os avivamentos do Novo Testamento e da igreja atual. Nessa introdução, irmãos, nós começaremos fazendo uma pergunta aos nossos queridos alunos e irmãos que estão acompanhando. Em sua definição própria, irmãos, o que é avivamento? Se o irmão pudesse definir, a irmã pudesse dar um significado, qual resposta o irmão daria para essa pergunta? O que é avivamento? Às vezes, nós temos atualmente o erro de achar que avivamento é movimento. Às vezes nós pensamos que o avivamento é caracterizado por aqueles cultos extremamente barulhentos, com reuniões calorosas, com o cair, com aquela movimentação toda, aquela manifestação muito forte do Espírito Santo. Mas, biblicamente, o avivamento tem um outro sentido. É lógico que o avivamento é acompanhado por uma grande manifestação do Espírito Santo, com o batizar com o seu Espírito, com o falar em outras línguas, com profecias, com curas. São características possíveis dentro de um avivamento espiritual. Mas não somente isto é o avivamento. Então nós entenderemos nesse primeiro tópico que este fenômeno espiritual, ele é uma intervenção divina e ele é mais profundo do que muitos de nós crentes imaginamos. Então nós pedimos graça para Deus nesta manhã, né, para nos fazer entender o verdadeiro sentido de um avivamento espiritual.
Uma coisa nessa introdução importante, irmãos, de salientar, é que o avivamento espiritual é indispensável para o crescimento, para o desenvolvimento e para o cumprimento das ordenanças de Deus ou da missão integral para a igreja. Então, ele é um critério necessário para que a igreja exerça e enfrente os desafios atuais e exerça a sua missão integral nesta terra, pregando o evangelho, sendo uma agente de mudança na sociedade. Então, o avivamento é uma ferramenta, uma intervenção divina que nos leva a crer que o Espírito Santo está se agradando da igreja, de uma pessoa. Nós veremos isso no próximo tópico, que Deus está, assim, abençoando e derramando com uma forma maravilhosa um avivamento, trazendo um fortalecimento, um crescimento, né, para a igreja enfrentar os desafios e concluir a sua missão integral nesta terra, no mundo. Então, o nosso primeiro tópico vai nos trazer justamente a pergunta que eu fiz para os irmãos nessa introdução. O que é avivamento espiritual? A lição divide esse primeiro tópico, os irmãos podem, logicamente, acompanhar nas suas lições, em 2 subtópicos. Então, o que é avivamento espiritual? Então, nós veremos uma definição do que é avivamento espiritual e depois, no segundo subtópico, a pré-condição para o avivamento espiritual. Então, nós entenderemos um conceito e depois alguma pré-condição, não pré-requisitos, uma pré-condição. Qual é a condição que aquela pessoa, grupo, igreja, cidade ou nação está que pode levar que surge esta necessidade de um avivamento espiritual. Então, nessa definição do que é avivamento espiritual, uma coisa nos chama muito bem a atenção. Abra comigo a sua Bíblia, irmãos, em Apocalipse, no capítulo 3, nós leremos o versículo de número 20. É um versículo muito conhecido da igreja, Apocalipse capítulo 3, e o versículo 20 que nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aí os irmãos leem esse versículo muito conhecido, né? E parece não ter sentido dentro do contexto de um avivamento espiritual. Mas olhe só uma coisa, irmãos. O avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Ele é uma intervenção divina num momento de uma determinada pessoa, de um determinado grupo ou igreja, de uma determinada cidade, de uma determinada nação. E ele só tem início, o avivamento espiritual, quando o Espírito Santo encontra espaço no coração desse indivíduo, desta pessoa, desta igreja, desta cidade ou desta nação. Nós temos na história o registro de avivamentos individuais, de pessoas que foram avivadas por Deus para realizar grandes missões. Nós vemos avivamento de pequenos grupos, de pequenas igrejas, de grandes igrejas. Nós vemos avivamentos de uma cidade e também há registrado na história alguns poucos casos de um avivamento cair sobre uma nação inteira, um país inteiro. Então, olhe só, irmãos, o avivamento, ele encontra espaço para acontecer no meio da igreja, no meio do coração de uma pessoa, quando esta pessoa abre espaço para o Espírito Santo. Então, esta intervenção divina ocorre quando se encontra espaço. O versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse diz justamente isso: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. É desta forma que acontece o avivamento espiritual, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo para entrar em nossa vida e, através de nós ou em nós, operar este avivamento espiritual. E isso acontece, irmãos, acompanhada de algumas atitudes daquela pessoa, daquela igreja, daquele grupo. Então, além de ser uma intervenção divina, além de ser um dos critérios é que haja espaço para que o Espírito Santo entre em nossa vida e trabalhe em nós, também, irmãos, há o critério de que a igreja busca incansavelmente e humildemente este avivamento. Então, para acontecer um avivamento,
nós sempre vemos, né, que a igreja, ou aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquela nação que recebe o avivamento, busca humildemente, né, a vontade de Deus para as suas vidas, e Jesus transfere, né, aquela realidade espiritual para aquele momento, para aquele grupo, para aquela pessoa, e acha-se espaço em seus corações para este mover espiritual, e acontece então o avivamento. Então, avivamento é um reacender de uma chama, é um retorno da igreja, de um grupo, de uma pessoa, para aqueles conceitos que caracterizaram a igreja primitiva, aquela presença inflamante do Espírito Santo, aquele mover especial, aquela ousadia na pregação do Evangelho, não somente um movimento ou um barulho. O avivamento é muito mais que isso. É um retorno, né? uma reestruturação de vida, de convivência, para retornar a conceitos básicos, bíblicos, que estavam presentes lá na igreja primitiva. Uma coisa é muito certa, irmãos, nesse primeiro tópico, é que o avivamento espiritual, ao acontecer, move ou até remove questões internas das pessoas e também externas. Então, o avivamento, ele muda questões internas daquela pessoa que está passando por aquele processo de avivamento espiritual. Então, ela tem o seu interior moldado, transformado de forma positiva, e nós vemos também essa mudança sendo exteriorizada, trazendo-se para fora, à vista de todos na igreja, à vista do mundo. Então, o avivamento espiritual trata de questões internas e externas, alcançando aí uma esfera muito grande de comprovação comportamental. O segundo subtópico fala sobre a pré-condição para o avivamento. E aqui, irmãos, há uma diferenciação do nosso segundo tópico. Nós estamos vendo aqui no segundo tópico, e falaremos sobre as condições para o avivamento espiritual. Mas existe uma pré-condição muito comum na Bíblia Sagrada em períodos de grande avivamento. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nos versículos que nós lemos, olha só, na nossa leitura bíblica em classe, em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 13, diz assim, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre meu povo. Aí depois vem o famoso versículo, né? E se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar e orar? Então, olha só, irmãos, aqui há uma pré-condição para aquele período de avivamento. O versículo 14, que é o povo que se humilha, busca e ora, é uma das condições. Mas a pré-condição, descrita no versículo 13, é um momento de crise, de calamidade, um momento de adversidade para aquela nação. Quando Deus está falando, neste caso, nesta passagem, quando Deus está falando, se eu cerrar os céus, ou se não chover, ou se eu mandar um gafanhoto, umas pestes contra o povo, e também o povo se humilhar. Então, olha só, um período, uma pré-condição de uma crise, neste caso aqui, climática. Então, quando nós olhamos a lição, o pastor Elinaldo Renovato deixa muito claro no estudo do avivamento espiritual que há uma pré-condição, e esta pré-condição, na maioria das vezes, é um período de crise, das mais diversas. Então, pode ser que o povo esteja enfrentando uma crise climática, como, por exemplo, nesses versículos que nós lemos, uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica, ou, a principal, uma crise espiritual. Então, aquela pessoa, aquele grupo, aquela igreja, aquela nação, aquela cidade está enfrentando um período de crise, uma crise econômica, uma crise espiritual, um esfriamento espiritual. É este momento de crise que gera uma pré-condição para se implementar aqueles requisitos que nós vamos estudar no próximo tópico, para assim trazer para aquele grupo, para aquela cidade, para aquela igreja, o avivamento espiritual. Então, a pré-condição, irmão, na maioria das vezes, descrita na palavra de Deus, e a história nos comprova isso, são períodos de crise. É nesses períodos, irmãos, que nós, como igreja, como servos do Senhor, crentes em Cristo, nós buscamos ao Senhor incansavelmente. E a igreja
cumpre os pré-requisitos, as condições, nessa pré-condição de crise, para trazer a nós um avivamento espiritual. Irmãos, é uma forma maravilhosa a forma como nosso Deus trabalha, né? No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de um enfrentamento de uma grande prova, seja de uma igreja, de uma cidade, de uma nação, Deus pode transformar aquilo em uma pré-condição para trazer um grande avivamento espiritual. E esta crise, como eu já disse anteriormente, pode ser uma crise financeira, uma crise política, uma crise moral, mas principalmente uma crise espiritual. Então, que em nossos dias nós vejamos com olhos espirituais, se passamos por momentos de crise em nossa nação, em nossa cidade, em nossa igreja, ou crises próprias, internas, clamemos ao Senhor para que esta pré-condição nos leve a cumprir aqueles requisitos e derrame sobre nós um avivamento espiritual. Os irmãos compreenderam bem este primeiro tópico sobre o que é avivamento espiritual? Então, recapitulando, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus que tem início quando o Espírito Santo acha espaço no coração daquela pessoa, daquela igreja, daquela cidade ou daquela nação, transforma questões internas e externas daquele grupo, daquela igreja, e também acontece, né, irmãos, uma transferência de realidade espiritual que Cristo, através do seu Espírito Santo, dá através desse avivamento espiritual para a igreja. E a pré-condição são momentos de crise, momentos de calamidade. A sinopse do nosso primeiro tópico, né, o resumo dessa primeira parte da nossa lição, nos diz que diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Há uma definição muito bonita na nossa lição, e eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos. O pastor Elinaldo Renovato retira, né, do livro Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento, do pastor Claudionor de Andrade, onde ele compila informações sobre avivamento espiritual, e o pastor Claudionor escreve o seguinte: o avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. É o retorno às experiências genuínas com Cristo. É o retorno à grande comissão. O avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. Irmãos, que lindo, né? O avivamento espiritual é este retorno, é o reaparecimento da igreja como uma agência por excelência do reino de Deus. Charles Finney escreve: já quando havia aberto muitas igrejas, participado de um grande avivamento espiritual, e ele já tinha condições de afirmar, né, que o avivamento é um novo começo de uma obediência a Deus. Irmãos, o avivamento vem através da obediência do seu povo, né? Quando nós obedecemos a Deus e chamamos para a nossa vida, para a nossa igreja, quando nos humilhamos diante de Deus, esse avivamento espiritual. O nosso segundo tópico vai falar, e tem o tema, as condições para o avivamento espiritual. A base deste segundo tópico são justamente os versículos de 2 Crônicas, o capítulo 7, que nós fizemos na leitura bíblica em classe. Então, os irmãos abram a Bíblia junto comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, e deixe aberto, nós vamos ver algumas dessas condições elencadas nessa passagem bíblica. Então, olha só, irmãos, a pré-condição para um momento de avivamento espiritual é, como nós falamos no tópico anterior, um momento de crise. No caso de 2 Crônicas, uma crise climática, mas claramente pode ser uma crise espiritual, como o foi em muitas ocasiões da Bíblia, uma crise moral, uma crise política. Então, este momento de crise é uma pré-condição. Mas o interessante, irmão, é que essa pré-condição ela vai determinar a forma
que aquele grupo, aquela igreja, aquela nação vai reagir diante daquele momento de crise. Então, quando nós enfrentamos um momento de calamidade, um momento de crise, seja ela espiritual, financeira, moral, nós enfrentamos aquele momento de crise reagindo de que forma? A forma que agradaria a Deus é a que está descrita no capítulo 7 de 2 Crônicas. Quando Deus diz assim, olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, olha, se eu mandar gafanhotos e pestes, momento, a pré-condição de crise. E no versículo seguinte, o versículo 14, Deus diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele fala, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Interessante, irmãos, é que a reação no momento de crise determina se nós preencheremos essas condições para um avivamento espiritual. Então, preste bem atenção, irmãos, no momento de crise na sua igreja, ou um momento de crise interna, pessoal, como nós reagiremos. Seria a forma correta blasfemar contra Deus, murmurar, reclamar ou abandonar a fé por conta de um momento de crise, um momento de grande dificuldade? Eu tenho certeza que não, irmãos. Quando nós reagimos, como diz o texto, nos humilhando, buscando ao Senhor, nós preenchemos esses requisitos, essas condições para acontecer um avivamento espiritual. Lembra no primeiro tópico, como o Espírito Santo precisa achar em nós espaço para operar? Então nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo. E quando nós murmuramos, blasfemamos, reclamamos, amaldiçoamos ou desistimos, nós bloqueamos este espaço que poderia ser preenchido pelo Espírito Santo e promover este avivamento em nossa vida, em nossa igreja. Então, nesse primeiro subtópico, que fala sobre as crises, nos atentemos bem quanto à forma que nós reagimos a esse momento de crise. No segundo subtópico, ele começa a elencar propriamente as condições para o avivamento espiritual. Conforme diz o texto em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, a primeira condição para o avivamento espiritual é justamente, no lugar de se revoltar, com aquele momento de crise, de blasfemar ou murmurar, é se humilhar. A humilhação do crente diante de Deus, a humildade, essa característica belíssima e rara dos nossos dias, é uma condição para que o Espírito Santo ache espaço em nossa vida e promova este avivamento espiritual. Irmãos, quando nós buscamos um avivamento, nós vemos somente a parte bonita do avivamento, que é aquele crescimento espiritual, aquele manifestar do Espírito Santo. Mas existem condições primárias que devem ser seguidas. E a primeira elencada no texto bíblico e trazida para nós através da lição é a humildade, a humilhação do cristão diante de Deus. Irmãos, humildade é submissão, é o abandono ou a diminuição do eu diante de Deus. Então, quando nós quebrantamos a nossa vida, nosso coração, diminuímos o eu, para que ele cresça e apareça, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós alcançamos esse estágio de humilhação diante de Deus. É reconhecer que nós não somos ninguém, não temos nada, não somos capazes de nada, mas a capaz é aquele que está em nós, que todo o poder tem aquele que está em nós, que o poder vem de Deus, está em Deus. Quando nós reconhecemos isso como sinal de humilhação da nossa parte, nós começamos a dar condições para um avivamento espiritual. Guarde uma coisa, irmão, não será avivado os corações arrogantes, orgulhosos, aqueles cheios de si, que constroem reinos para si. O Espírito Santo encontra espaço para um avivamento espiritual nos corações daqueles que se humilham diante de Deus. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Que Deus nos dê um coração humilde diante dele, irmão, reconhecendo que nós somos pequenos e falhos e submetemos a nossa vida à vontade do Senhor.
Continuando a lição, irmãos, há um terceiro subtópico que continua nesse elencar das condições para um avivamento espiritual. Então, no terceiro subtópico, nós encontramos a continuação do texto do versículo 14, quando ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, aí ele continua, e orar e buscar a minha face. Então, além da humilhação, daquela também pré-condição de crise, desta boa reação, também está elencado no texto, irmãos, a condição: orar e buscar a face do Senhor. Não há na história um único avivamento que tenha acontecido sem a busca através da oração, sem o quebrantamento dos corações e o avivamento acompanhado da oração incessante. Irmãos, como diz o salmista Davi, no seu Salmo 143, olha aqui que lindo a forma com que Davi expressa o seu sentimento, a necessidade desta oração, através das suas palavras no Salmo 143. O Salmo 143 e o verso 1 são palavras muito expressivas de Davi, quando ele diz assim: Senhor, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos a minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Uma condição, irmão, indispensável para um avivamento espiritual em nossa vida, em nossa igreja, em nossa cidade, em nossa nação, é orar e buscar a face do Senhor. É fazer como fez Davi: ó Senhor, ouve a minha oração. Ó Deus, escuta as minhas súplicas. E nós nos humilhamos diante de Deus e começamos a buscá-lo, a buscar a sua face em oração. Mas a oração, irmãos, ela depende da disposição dos crentes. A oração, irmãos, é algo ativo, determina ou precisa, para que se cumpra, que se faça, atitude, ação, disposição. Irmãos, vamos ser sinceros, na nossa vida, muitas vezes, nós reconhecemos a necessidade de oração. Quando eu falo isso, eu olho para a minha própria vida. Eu compreendo a necessidade da oração profundamente. Mas, às vezes, nós chegamos em casa, depois de um dia muito cansativo, no trabalho, aí, às vezes, a gente tem algum afazeiro em casa, tem a família, aí tem o jantar para fazer, e depois um servicinho, lava uma louça. E, às vezes, nós não nos damos conta que a rotina não está nos permitindo orar, buscar a face do Senhor. Isso, com certeza, irmão, afastaria a possibilidade de o Espírito Santo encontrar em nossa vida espaço para promover um avivamento espiritual. Nós precisamos regrar-nos e criar condições em nossa vida para que, mesmo de forma pausada, mesmo que de forma mais curta, mas a gente implemente em nossa rotina momentos de oração, momentos para buscar a face do Senhor. Então, quando nós, antes de dormir, nós nos ajoelhamos, tiramos ali um período de oração, ou quando acordamos, ou no intervalo do trabalho, mas de alguma forma implementamos em nossa rotina e nosso dia a dia momentos específicos para a oração, para buscar a face do Senhor, porque esta é uma pré-condição indispensável, é uma condição indispensável para Deus promover um avivamento espiritual. Então, grave bem isso, irmão. Quando nós oramos, suplicamos, clamamos a Deus de maneira humilde, mas de maneira verdadeira e sincera, nós estamos cumprindo com as condições para um avivamento espiritual. Não há, como eu disse, irmãos, registro de um avivamento espiritual se ele não for acompanhado de oração, se ele não for acompanhado de um povo, de uma pessoa, de uma igreja, de uma nação que busca a face do Senhor. Então, a oração, como já diz o hino que nós cantamos desde pequenos, é o telefone do céu,
É a forma de falarmos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, de expressarmos a Ele nossos sentimentos, nossos pedidos, nossos anseios, nossos temores. E através deste diálogo que é a oração, não um monólogo, é um diálogo, onde conversamos com o Senhor e Ele fala conosco, a oração é indispensável como condição para um avivamento espiritual. O quarto e penúltimo tópico, subtópico dessa segunda parte, é a conversão sincera de pecados. Vamos voltar novamente para o versículo 14 de 2 Crônicas, o capítulo 7. Diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, depois orar e buscar a minha face, e agora, se converter dos seus maus caminhos. A Bíblia diz, então eu ouvirei dos céus. O então é condicional, né? Então, quando nós nos humilhamos, oramos e buscamos a face do Senhor, e agora o quarto subtópico traz essa terceira condição, que é a confissão ou a conversão sincera dos pecados. Então, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, então Deus ouvirá a nossa súplica e sarará a nossa terra. Então, uma condição indispensável, e nós podemos afirmar que não há avivamento sem confissão de pecados, ou sem que deixemos a prática pecaminosa, ou abandonemos nossos maus caminhos, ou lancemos os nossos maus caminhos nas mãos do Senhor, e confessamos o nosso pecado e nos convertemos, abandonamos aquela prática. Não há como Cristo, como o Espírito Santo achar espaço para um avivamento espiritual em nosso coração sem a confissão e sem a conversão real de uma vida de pecados. Então, quando nós olhamos o texto, há até uma advertência muito séria do salmista no Salmo 66 e o versículo 18, um versículo muito interessante, Salmo 66 e o versículo 18, que nos diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Irmãos, olha aqui que salmo profundo. Se eu der lado às iniquidades que estão em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se eu não confessar os meus pecados, se eu não me converter os meus maus caminhos, Deus não me ouvirá. E com certeza, irmãos, não poderá haver um avivamento espiritual na minha vida, na vida da igreja, sem a confissão e a conversão, o abandono, né, das práticas pecaminosas. Continuando, o último subtópico dessa segunda parte fala sobre um caminho preparado. Quando nós continuamos a leitura, nós vemos o texto dizer, né, se converter dos seus maus caminhos. Então, olha só, irmão, há aqui uma alusão ou um conselho que expressa uma condição para o avivamento espiritual, que é a preparação do caminho. Então, nós precisamos ter um caminho preparado para que o Espírito Santo trilhe até o nosso coração e promova em nós esse avivamento espiritual. Então, preparar o caminho, irmão, é justamente como diz o tema ou a expressão. É quando nós removemos do caminho os obstáculos que impedem a boa condução de um avivamento espiritual para a nossa vida. Então, as coisas que atrapalham a presença de Deus em nós, o manifestar do Espírito Santo em nossa vida, nós vamos ajustando, nós vamos removendo, nós vamos mudando, alterando, sendo transformados, preparando o caminho, para que este caminho preparado, irmão, seja um caminho de permissão para o Espírito Santo, um caminho livre para o Espírito Santo entrar em minha vida e promover um avivamento espiritual. Lembre, irmão, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, é o retorno àquelas características que caracterizaram a igreja primitiva, o retorno à palavra de Deus, o retorno à grande comissão, é o retorno à oração. Então, o avivamento nos leva de volta àquele momento sublime da igreja, a igreja primitiva, quando ela estava no centro da vontade de Deus, cumprindo com o seu propósito
de evangelizar, de promover o batismo com o Espírito Santo, de fazer missões, de transformar a sociedade. Este é o propósito de um avivamento. E há algumas condições, como nós estudamos: se humilhar diante de Deus, orar e buscar a face do Senhor, converter-se dos seus maus caminhos, preparar o caminho para o Espírito Santo entrar em nossa vida e promover esse avivamento espiritual. Irmãos, que nós nos convertamos dos nossos maus caminhos e preparemos e limpemos este caminho para que o Espírito Santo ache lugar, e um bom lugar em nossa vida, em nossa igreja, para promover esse avivamento espiritual. Nós estamos precisando, irmãos, de um avivamento espiritual. A sinopse, o resumo desse segundo tópico, diz que as condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, pela oração, pela busca à face do Senhor e pelo arrependimento dos pecados. Isso aqui, irmão, nada mais é do que a palavra de Deus. Expressamente a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós procuramos fundamento para um avivamento espiritual em profeta A ou profeta B, em determinada seita, em determinada igreja, um movimento. Mas não, irmão, é a palavra de Deus que nos mostra as condições verdadeiras, as condições bíblicas para um avivamento espiritual. Vamos entrar então no nosso terceiro e último tópico, onde nós falaremos sobre a necessidade de um avivamento espiritual. Então, o primeiro tópico trouxe o conceito, do que é o avivamento espiritual, esta intervenção de Deus, este retorno, da igreja àquelas condições, aqueles requisitos, aquelas características da igreja primitiva. No segundo, nós vimos as condições ou os requisitos, que promovem um avivamento espiritual. E agora nós veremos a necessidade do avivamento espiritual. É necessário, irmão, um avivamento espiritual? Ou quando é necessário um avivamento espiritual? Para basear, irmãos, este ensino, nós leremos as passagens bíblicas, os versículos que constam em Ageu, no capítulo 2, dos versículos 5 ao 9, que também está na nossa leitura bíblica em classe. Quando nós olhamos aquela leitura, Deus está prometendo ali um avivamento espiritual. Quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. E neste lugar darei paz. Então, veja bem, irmão, dentro desse segundo tópico, nós vamos basear o estudo desse terceiro tópico com a situação espiritual de Judá. Quando nós olhamos Isaías, até abra sua Bíblia comigo, irmão, por favor. Isaías, no capítulo 8 e o versículo 7, nós vamos ver o seguinte versículo: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, chegará até o pescoço e a extensão de suas asas, e encherá a largura de sua terra, ó Emanuel. Olha só, irmãos, a condição espiritual de Judá naqueles dias era uma condição muito complicada, era um momento de crise. Nós lemos aqui este versículo, irmãos, que são advertências de Deus através do profeta Isaías para a condição que o povo estava. O povo estava enfrentando um momento muito, muito triste de sua história, um momento de idolatria, um momento de pecado, estavam falhando com o Senhor, e eles estavam se afastando cada vez mais de Deus. Por consequência disso, Deus dá algumas advertências, como esta que nós acabamos de ler. Olha, eu vou fazer como um rio que sobe, transborda, inunda e destrói, porque este rio será o rei da Síria, e este império vai entrar e vai destruir a nação. Deus avisando, e este aviso, por ora ignorado pelo povo, por aquela nação, acaba se cumprindo. E nós vemos lá em Ezequiel, no capítulo 24, que acontece então o cativeiro babilônico. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, toma cativo aquela nação. Depois a gente vê no capítulo 52 de Jeremias a destruição do templo.
E depois nós vemos que, em consequência desse período de crise, Deus permite uma grande guerra naquele lugar. E ali são mortos muitos. Uma terça parte é feita escrava, é presa. Uma terça parte morre de fome e de peste. E uma terça parte é morta à espada, é morta em guerra. Isso, irmão, é o contexto de crise, de destruição que a nação de Judá estava enfrentando. Então havia ali profetas, como o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, Isaías já havia avisado, Ageu, homens que eram levantados por Deus para evitar este momento de crise, através de experiências e profecias. Mas, infelizmente, a nação continua se afastando de Deus, se dá à idolatria. Deus permite a destruição, destrói o templo, leva o povo cativo para a Babilônia, acontecem muitas mortes, muitos se perdem, a nação é devastada e destruída. Mas Deus levanta, irmãos, um período pós-exílio de um desconforto espiritual. Eles começam a não ter muitos problemas mais com a idolatria, eles não se envolvem mais com a idolatria, mas agora a crise não era mais moral, como era quando estavam em Judá, mas a crise começa a ser espiritual, porque eles estavam em uma nação estranha, sem um lugar, para poder adorar a Deus, sem um lugar para poder fazer as suas orações, e isso ocasiona, não uma idolatria, o povo no cativeiro já não tem mais esse problema da idolatria, mas eles têm uma vida espiritual fria, por não haver lugares para adoração, por eles estarem ali num país estranho, numa nação estranha, serem ali uma nação estrangeira. Então, essa vida espiritual do povo entra num momento de crise, uma crise espiritual. Então, eles tiveram uma crise moral, tiveram uma crise financeira, uma guerra política, e agora uma crise espiritual. Mas o interessante, irmãos, é que quando nós olhamos o primeiro capítulo do livro do profeta Ageu, nós vemos Deus levantando e cobrando o seu povo através do profeta Ageu, para que eles retornassem, aquele amor, e retornassem para a sua terra, e reconstruíssem o templo, e refizessem esta aliança com Deus, e voltassem a possuir um lugar de adoração ao Senhor. Então Deus impulsionando e levantando o profeta Ageu como um agente para alertar e instruir o povo a respeito dessa necessidade. Quando nós continuamos a lição, nós vemos que Deus levanta, irmãos, sempre homens ou mulheres de fé para serem agentes de Deus e promoverem esse início ou dar estas condições para um grande avivamento espiritual. Nós vemos aqui nestes episódios da nação de Judá, que foi destruída por conta de seu pecado, sua idolatria, e levada a cativeiro para a Babilônia, eles sendo instruídos, exortados por Deus através do profeta Ageu, o próprio profeta Jeremias. Nós vemos Deus levantando homens como Zorobabel, governador, Josué, que era o sumo sacerdote, e Deus levantando todo o ânimo do povo como agentes para dar as condições próprias para a chegada desse avivamento espiritual. Então, quando Deus usa o profeta Ageu para exortar o povo sobre a necessidade de retorno e reconstrução do templo, nós vemos Deus levantando homens que vão preparar e dar condições para que isso aconteça. Então, após essa repreensão de Deus, Deus levanta esses homens fiéis, como eu já citei Zorobabel e Josué, está descrito lá no capítulo 2 de Ageu, versículo 4. Então, uma coisa interessante, irmão, que consta nesse versículo, e eu não posso terminar essa aula sem fazer essa leitura, Ageu no capítulo 2 e o versículo 4, quando diz assim, olha só, irmãos, que interessante. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, Deus está com aqueles que trabalham, como diz o texto. A palavra de Deus diz, trabalhai, porque eu estarei convosco.
Então Deus está do lado daqueles que trabalham, que criam as condições para este avivamento espiritual. Deus levanta estes homens, Deus insta o coração do povo para a reconstrução do templo, que culminaria num grande avivamento espiritual, mas Deus dá este promover de levantar estes homens para fazerem esta grande obra. Deus conta, irmãos, conosco, Deus está com aqueles que trabalham, para dar condições para a igreja, para o seu povo, receber um avivamento espiritual. E então, irmãos, há os versículos que nós lemos do capítulo 2 do profeta Ageu, quando Deus promete, que a partir dessa reconstrução, deste período, Deus daria um grande avivamento, afirmando que a glória dessa segunda casa, ou desse templo reconstruído, seria maior do que a primeira, como Deus diz, e ali daria paz. Deus traria, irmãos, o desejado das nações, e ali habitaria a glória de Deus. O segundo subtópico, irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição, fala como Deus usou Ciro, para libertar o povo do cativeiro. Enquanto o povo estava no cativeiro, houve uma transição de governos. E isso é interessante, O Império Babilônico, outrora imponente e poderoso, que conquistou o Judá e muitas outras regiões, agora é derrotado pelo Império Medo-Persa. E nós vemos Ciro tornando-se o rei regente daquela época e assumindo o poderio do povo israelita. Quando este rei assume o governo e há essa transição de nações dominantes, nós vemos Deus usando este rei de uma maneira sem precedentes na Bíblia, de uma forma especial, para cumprir o seu propósito na vida do seu povo. Ciro, ele era o rei da Pérsia, foi o rei entre 550 a 530, então durante 20 anos antes de Cristo, mas ele foi levantado por Deus para executar os planos do Senhor e cumprir os seus propósitos para o povo israelita. Deus fez algumas promessas àquele rei, a ponto de chamá-lo de seu ungido. Então, olha só, um rei de um império dominante na época, a Pérsia, o Império Medo-Persa. Nós vemos ele sendo, no capítulo 45 de Isaías, chamado de ungido do Senhor. O ungido é aquele que recebe a unção, aquele que recebe o revestimento, uma confirmação de Deus. Então Deus estava dizendo, esse aí foi eu que levantei. Então ele é o meu ungido, eu ungi ele. Então ele foi um levantado por mim, para cumprir os meus desígnios. Bom, para cumprir o propósito de Deus, Deus muda governos, Deus muda reis, Deus muda presidentes, Deus muda políticas, para, por fim, alcançar os seus propósitos. E aí nós vemos, através ali do profeta sendo aconselhado, Deus fala com aquele rei, e ele liberta então o povo Israel do cativeiro para retornar, regressar a Jerusalém e reconstruir o templo. E nós vemos isso acontecendo, irmão, de uma maneira maravilhosa, e as promessas de Deus sendo cumpridas, como a promessa feita pelo profeta Jeremias, antes mesmo do cativeiro, dizendo que Deus traria o fim daquele cativeiro. E Deus, levantando Ciro, consegue promover esse cumprimento da sua promessa. E nós vemos que no primeiro ano de Ciro, ele cumpre o que Deus colocou em seu coração. Quando o povo, os israelitas, voltam para Jerusalém, essa leva de israelitas começam a trabalhar na reconstrução do templo. Está lá no capítulo 1 do livro de Esdras, e eles começam a reconstruir o templo, e no capítulo 4 mostra a conclusão do templo em 520 a.C. O templo, irmão, estava em ruínas, mas com a bênção de Deus, o templo foi sendo avançada a construção, e ao ser concluído em 516 a.C., então depois de 4 anos, nós vemos Deus derramando um grande avivamento espiritual. E essa foi a consequência, irmãos, positiva, de a nação ter se humilhado, ter compreendido, ter confessado seus pecados. Nós vemos ali grandes profetas
pronunciando a Deus, né, a confissão de seus pecados. Senhor, somos um povo impuro, nós pecamos, nós erramos, tenha misericórdia de nós, Senhor, levante diante de nós, cumpra as suas promessas a nós. E eles oram a Deus e clamam a Deus e começam a cumprir estas condições que, ao terminar a construção do templo, ocasiona um grande avivamento espiritual, como está registrado no capítulo 6 de Esdras. Então, olha só, irmãos, diante dessa história da nação de Judá, de forma muito resumida aqui apresentada, nós entendemos uma coisa: qual é a necessidade de um avivamento espiritual? Ou estamos num momento de necessidade de um avivamento espiritual? Irmãos, a condição ou critério para gerar essa necessidade de um avivamento espiritual é a condição de frieza e mornidão espiritual. Então, se nós estamos num momento de crise espiritual, o aumento dos corações frios, das almas duras como pedra, daqueles corações já fechados para o Espírito Santo, quando os cultos transformam-se em meras reuniões cotidianas, quando o momento espiritual da nação, da igreja, daquele povo, de um grupo, começa a literalmente esfriar, e há uma diminuição dos dons, há uma mornidão espiritual, uma frieza espiritual, ali está, irmão, a necessidade de um avivamento. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, para a igreja, para a nação, e nós começamos a ver uma nação, um povo frio espiritualmente, morno, ou um povo que não dá mais importância para questões espirituais, não oram, não se humilham, não confessam seus pecados, continuam servindo a Deus e estão no mundo, fazem aqui suas orações, mas depois pecam. Este momento, irmão, de calamidade espiritual, de crise espiritual, é justamente o momento que dita a necessidade do avivamento. Então nós olhamos para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação. Se identificamos estas características, nós precisamos clamar com urgência e começar a cumprir aquelas condições para um grande avivamento espiritual. Eu tenho orado, irmãos, para um avivamento espiritual em minha vida, em minha igreja, porque nós sabemos, irmãos, que o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus e faz a igreja retornar àquelas características da igreja primitiva. Então, que Deus, irmãos, através do seu Espírito Santo, nos dê esta graça de alcançar um grande avivamento espiritual. Então, nesta finalização da lição, fica muito claro quando há necessidade de um avivamento espiritual. Quando há, irmãos, frieza, mornidão espiritual, quando há abandono dos conceitos bíblicos, quando há subversão de doutrinas, quando há devassidão moral, tudo isso, irmão, é uma necessidade apresentada, a necessidade de um avivamento espiritual. Que Deus nos dê graça, irmãos, para nós buscarmos esse avivamento nesses períodos de necessidade. O resumo desse terceiro tópico diz que, como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ela é também necessária para a igreja nos dias de hoje. Então, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, fale em nosso coração e guarde a nossa vida para nós sermos instruídos pelo Senhor. Terminamos a nossa lição por aqui, irmãos, agradecendo a Deus, lembrando que nós voltaremos no próximo domingo em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e também não podemos deixar de dizer, né, que você, irmão ou irmã que está acompanhando, pode ofertar através da Escola Bíblica Dominical também, né? Você está vendo aqui o número da conta da nossa igreja, a nossa chave Pix, e aqui você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo, e além de ser abençoado por Deus, também abençoar a obra do Senhor, a obra missionária. Venha nos fazer uma visita, se você está acompanhando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical e ainda não nos conhece, não frequentou nenhuma de nossas igrejas, nós fazemos esse convite em especial. Faça-nos uma visita, para que Deus, através da sua graça, alcance o seu coração, você conheça, seja recebido, carinhosamente recebido, e com certeza nós louvaremos a Deus juntos em uma de nossas igrejas. Irmãos, nós encerramos agradecendo ao Senhor em oração, pela lição estudada, pelo que Ele nos ensinou nesta manhã, e para que Ele continue nos dando, né, um domingo abençoado por Ele, nos dê um culto abençoado à noite, uma semana de trabalho, de paz, de alegrias.
Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus em oração. Nosso Deus e Pai, lhe agradecemos, Jesus, por estarmos aqui, reunidos, aprendendo a Tua Santa Palavra. Ó Deus, ajuda-nos a sermos puros, a sermos, Senhor, fiéis e dignos. Senhor, esteja ao nosso lado, Senhor, falando em nossa vida, em nosso coração, nos guardando, Senhor, nós pedimos, ajuda-nos a aplicar em nossa vida o que nós aprendemos, a cumprir, Senhor, essas condições para um avivamento espiritual. E se achar graça em nossa vida, Deus, aviva-nos, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, que nós experimentemos este avivamento. Senhor, é o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até daqui uma semana e mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.